Fala, rapaziada, notícias de última hora sobre a possível contratação do Flamengo do Andrés Pereira, renovação de Gerson e quem é o plano A da seleção brasileira da CBF para ser treinador. Essa notícia vai deixar o seu dia bem melhor, se liga aí. Esse é o nosso vídeo, galera. O jornalista Júlio Miguel Neto soltou em suas redes sociais que o Flamengo estuda a contratação de Andrés Pereira. Na verdade, eu vou ler exatamente o que ele botou para eu não cometer nenhum ato errado. Flamengo avalia retorno de Andrés Pereira. O Flamengo estuda a possibilidade de repatriar Andrés Pereira, atualmente no Fulham, diante da crescente preocupação com o desgaste físico de Arrascaeta. O meio-uruguai tem convivido com problemas musculares e por isso a diretoria busca alternativas para reforçar o setor criativo do time. Andrés tem contrato com o clube inglês até junho de 2026. Eu mandei a publicação dele para um dirigente do Flamengo, para dois, na verdade, e os dois falaram a mesma coisa. Não procede. Nesse momento, a gente não pensa em Andrés Pereira para possível contratação nem negociação. Até o momento, o empresário do atleta não me respondeu. Assim que me responder, obviamente, vou trazer as informações aqui para vocês. Valeu, galera! Cara, isso aí a gente não dá pra acreditar porque eles sempre despistam. Sempre quando tem algum nome de jogador que vaza, fala que não tem interesse e os caras acabam pintando no Flamengo. Mas o que você acha, cara? Você aceitaria o Andrés Pereira de volta? Eu acho que ele deu muito azar naquela final, ele tava sendo o melhor jogador naquela reta final de temporada ali. Ele, o Michael, estavam sendo os melhores jogadores do Flamengo. Naquele jogo específico, o Andrés Pereira era o melhor jogador do Flamengo. Só que deu azar, né, cara? Davi Luiz deu uma bola na fogueira pra ele errou o domínio. O Ilharão, que era o primeiro volante, não tava ali. Quem teve que chamar o jogo foi o Andrés Pereira, ele deu azar. É o maior azar da história do Flamengo, né? A maior falha aí da nossa história. Mas eu acho ele um bom jogador, cara. Eu gostaria ele de volta aí pra pelo menos jogar como camisa 10, que ele joga assim também. No lugar do Arrascaeta, que tá sempre machucado. Eu aceitaria, cara. Mas comenta aí o que você acha. Mas vamos falar agora de Jorge Jesus, galera. Jorge Jesus é o plano A da CBF, informação apurada junto à CBF. É o nome que eles querem para substituir o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior deve ser desligado em reunião nessa sexta-feira. E por que eu estou falando do Jorge Jesus? Porque a gente trouxe a informação no último vídeo, no SBT Sport Rio, tá bombando, tá viralizando. Inclusive, enfim, Deus parece que escolheu, ó, Vini, você vai se dar bem, Jorge Jesus vai te procurar para poder te dar essa informação, porque o negócio está viralizando, e viralizando muito. Imprensa portuguesa noticiando, dando os créditos. Jorge Jesus me procurou e falou, ó, não tem nenhum problema com o Neymar. Ele não descarta assumir a seleção brasileira, mas ele me procurou e pediu para que eu avisasse em todas as plataformas que ele não tem nenhum problema com o Neymar. A CBF já sabe disso. E outra, esse papo de que o Neymar não quer Jorge Jesus, eu não acredito em duas coisas. E que a CBF iria aceitar tanto exigências de um jogador que a gente nem sabe se vai estar à disposição. E o segundo, eu não vejo nem o Neymar pegando o telefone, ligando para o presidente Edinaldo, falando, ó, não quero Jorge. Sério, eu acho que o Neymar não tem nem essa personalidade. Não tem, é craque, bem fisicamente, joga, mas personalidade para fazer isso, eu não vejo o Neymar fazendo isso. E o Jorge Jesus tem contrato com a Al Hilal até junho, e aí tem que ver como é que seria a negociação, se ele sairia agora, se ele de fato vai topar. A informação que eu tenho é que é o sonho dele assumir a seleção brasileira. Vamos aguardar. Traz o Jorge Jesus, Edinaldo, pelo amor de Deus, velho, só Jesus salva. Imagina, o cara vem, ano que vem a gente campeão do mundo, velho. Hexa, faz todo mundo feliz, Edinaldo, pelo amor de Deus. Falar em Gerson, galera, Flamengo e Gerson, enfim, chegaram no acordo nesse evento. José Boto falou sobre o assunto, Marcão, um dos empresários do atleta e pai do atleta, também falou sobre o assunto, e o próprio Gerson foi questionado sobre o assunto e também falou. Marcão, extremamente otimista, falando que vai ser uma renovação, que está certo, só falta assinar. José Boto disse que o acordo está próximo de verdade, confirmando ali, mas segurando um pouco, não tanto ansioso, tal como o Marcão. E o Gerson falou, calma, não sei o que, ainda tem que assinar. Eu vou ser bem sincero nessa história, tá? Antes de mais nada, seria um contrato, vai ser um contrato até 2030, uma valorização salarial muito boa mesmo, e ele vai ter o contrato mais longo do atual elenco. O Gerson tem 27 anos, ele, com esse tempo de contrato, ele ficaria no Flamengo até 32, para mim, sem nenhum problema o tempo de contrato, de verdade. Acho que é um jogador que, fisicamente falando, eu tenho certeza,
Ainda mais agora, você vê a evolução dele, a mentalidade dele, como ele está se cuidando mais. Não tem dúvidas que ele chegaria aos 32 jogando em alto nível ainda. E um bom salário, uma boa valorização, isso que importa, é um jogador que merece, não acho nenhum absurdo. Agora, o Marcão dizer que em nenhum momento reclamou de dinheiro, pô, Marcão, claro que reclamou, teve sim. O que não estava errado em reclamar não, eu só achei errado a forma como fez. Mas Flamengo e Gerson, portanto, bem próximos aí dessa renovação de contrato. É o famoso só falta assinar. Uma boa notícia. E galera, eu vou comentar aqui um negócio rápido para finalizar nosso vídeo. Fabrício Bruno deu uma entrevista ao GE, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Cruzeiro, e ele disse o seguinte: quando eu estava no Flamengo, meu filho me perguntou: papai, por que você não joga mais? Isso foi uma coisa que doeu. Meu filho estava acostumado a me ver jogar. Me doía muito meu filho interpretar que eu não estava jogando. Nada pessoal contra o Flamengo. Vir para o Cruzeiro foi uma escolha extremamente profissional de um clube que apostou tudo em mim. Fecha aspas. Eu me coloco no lugar dele, deve ser doído demais ouvir o seu filho te perguntar por que você não está jogando mais. Óbvio que, enfim, não é todo jogador que vai jogar, mas se teve o Cruzeiro ali a oportunidade de ele se transferir, e é isso. Sucesso ao Fabrício Bruno. E mais uma informação de mercado aqui, galera, que acabei de receber. O Fabrício Bruno também, desde que saiu, vive dando entrevista falando besteira, né, cara? Chorão pra caramba. E o Alan, que é reserva desde que chegou. E o Luiz Araújo, que fica na reserva por vários momentos. O Michael, o Ayrton Lucas, o Varela, que tá na reserva há 1 ano, na reserva do Wesley. E aí? O Cleiton, o zagueiro, o Matheus Cunha. E aí? Os caras também têm família também, pô. Os caras também se incomodam de estar na reserva. E não é por isso que ficam querendo sair, forçando saída do clube, chorando, porque são reserva. Fabrício Bruno também é um chorão, fala besteira pra caramba também, né, cara? E o pai do Gerson também agora tá mudando o discurso, né? Falando que não reclamou de salário, que não sei o quê. Pô, reclamou, gente. Reclamou de dinheiro. Agora que a renovação tá perto, tá do jeito que eles queriam, ele tá tentando amenizar, querendo mudar o papo. O famoso 2 papos, né? Mas reclamou, falou um monte de merda no podcast que ele tem lá também. Mas eu fico feliz, cara, que tenha renovado com o Gerson, 5 anos, até os 32. Eu só acho que, pelo que ele entrega de assistência e gols, que não é a posição dele também, é um valor muito alto, cara, que se torna o salário principal do elenco. Mas para um jogador que não faz gol nem dá assistência, cara, é complicado. Geralmente os atacantes e os camisas 10 são os mais caros do futebol, que não é o caso do Gerson, né? Mas é um jogador importante. O link do canal do Vene Casagrande tá aqui na descrição também. Eu sou Aston Rubro Negro. Valeu!